TV Câmara São Paulo, durante esta pandemia, tem feito o possível para levar até você a nossa programação, inclusive mostrando todas as regiões da cidade de São Paulo. O programa Subprefeituras está no ar mais uma vez, trazendo informações relevantes a respeito de como os subprefeitos estão, de uma certa forma, combatendo essa pandemia. Prevenção é importante, uma série de atividades que estão sendo realizadas. Lembrar que as subprefeituras não pararam em momento nenhum. Os subprefeitos estão em campo a todo instante para atender às demandas da população. Por isso, hoje, nós estamos com o subprefeito da cidade Tiradentes. O nome se justifica, cidade Tiradentes. São 211 mil habitantes. Uma população maior do que muitos municípios do estado de São Paulo e muitos municípios brasileiros. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Eu já cumprimento o subprefeito Lucas Santos Sorrillo, subprefeito da cidade Tiradentes, que é jovem, 28 anos de idade, mas está realmente fazendo esse trabalho incansável e com todo o vigor que ele tem. Importante lembrar que ele é estudante de economia pela FEA-USP, veio do gabinete do prefeito Bruno Covas, onde foi assessor lá, e assumiu essa tarefa que é tão fundamental para 211 mil habitantes do bairro de Cidade Tiradentes. Eu já começo, prefeito, primeiro cumprimentando, um prazer tê-lo aqui com a gente, e eu já vou exatamente nesse toque que eu dei. Com 28 anos de idade, dentro de uma pandemia de proporções inacreditáveis, pegar um desafio como esse, que é, na verdade, um município, uma cidade Tiradentes, que é na nossa zona leste de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Quero que o senhor comece falando desse desafio. Eu vi que o senhor não para, né? Antes da gente começar a gravar aqui, para lá e para cá, sempre com coisa para fazer. Prazer tê-lo aqui, obrigado pela sua participação. É uma honra, obrigado por essa introdução. E olha, com 28 anos eu não imaginava estar numa função dessa, nem sonhava com isso. Mas um dia o prefeito Bruno Covas, lá no gabinete, me chamou para conversar e nos fez esse convite. É muito importante lembrar que só o conjunto habitacional de Cidade Tiradentes, que é, sem dúvida nenhuma, né, o principal ponto aí desta região, dessa subprefeitura, só o conjunto habitacional tem 120 mil habitantes. Então, eu queria saber de você, Lucas, qual que são as principais demandas dentro dessa pandemia que você está tendo de enfrentar e está tendo de administrar? Olha, você pega a cidade de Tiradentes, e como você bem disse, o maior conjunto habitacional da América Latina, mais de 40 mil apartamentos de Coab, de CDHU, que são, em média, apartamentos pequenos, com metragem pequena, e com famílias, metragem menores do que a média da cidade, e com número de habitantes, número de pessoas por família maior do que a média da cidade. Então, tem mais gente vivendo num espaço menor. Inclusive, Cidade Tiradentes é o bairro da periferia de São Paulo com maior densidade habitacional. Nosso desafio é esse, é conseguir promover esse isolamento mesmo nessas condições. Há também as comunidades aqui, são várias, há muito tempo, há um trabalho grande para regularização, mas o trabalho é esse, é levar a informação e conseguir fazer as pessoas se respeitarem, entenderem e se conscientizarem desse momento que estamos vivendo, né? Além do conjunto habitacional, que já é uma área estruturada, a gente sabe que tem tudo aquilo que é preciso, né? Saneamento básico, água, energia elétrica. Você tem outras áreas aí onde realmente os problemas habitacionais ainda têm de ser resolvidos, Lucas? Sem dúvida. Ainda mais no meio de uma crise econômica que a gente vem vivendo desde 2014, que agora com essa questão da pandemia ela tem se agravado, a pressão habitacional nas franjas da cidade, em especial aqui na cidade de Tiradentes, ela cresce. Por isso a gente tem que ter um monitoramento constante. Aqui há muitas áreas de proteção ambiental, áreas contíguas a leitos de córregos, áreas de manancial. A gente precisa estar sempre fazendo esse monitoramento para não deixar essas ocupações avançarem, em especial nesses lugares. Agora, nas ocupações já consolidadas, o nosso trabalho ele é diário para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Às vezes na interlocução com as concessionárias, a Sabesp, a Enel,
para que possam ser atendidos ali. A subprefeitura tem uma supervisão de habitação que faz a interlocução com a Secretaria de Habitação para o cadastro das famílias dessas comunidades, para a luta pela regularização fundiária. A gente, aos poucos, tem conseguido fazer pavimentação de alguns lugares desses. Quando regulariza a rua, quando regulariza o logrador, a gente já leva um pouco mais de infraestrutura. Essa luta é diária, e ela faz parte de uma política habitacional de toda a prefeitura. A cidade de São Paulo, esse ano, mesmo com a pandemia, vai bater o recorde de unidades habitacionais construídas na história da cidade. É uma política que não é só para a cidade de Tiradentes, ela é para todo o município. E isso, sem dúvida nenhuma, envolve um trabalho incansável de zeladoria também, né, Lucas? Como é que você está fazendo? Porque a gente sabe que existe aquela questão, por exemplo, os maiores de 60 anos têm de ficar em casa, você tem também questões com os funcionários da subprefeitura, que você tem que estar dando um tratamento todo especial relacionado com a pandemia. Essa questão da zeladoria é também desafiadora, ainda mais num território tão grande como esse. Exatamente. Zeladoria é qualidade de vida, zeladoria é autoestima do bairro, a própria zeladoria ajuda na geração de empregos de um território, e nesse momento, você pega o quadro de funcionários de carreira da prefeitura, ele é um pouco mais velho. Então, aqui na nossa subprefeitura, mais de 40% dos nossos funcionários têm 60 ou mais anos. E a gente teve que mandá-los para o teletrabalho, o home office, que a turma fala. Outros funcionários também, para tentar diminuir aqui a circulação de pessoas. E como é que administra a zeladoria, vamos falar em especial da zeladoria, num momento como esse? Ainda bem que a gente teve nessa gestão do prefeito Bruno Cova, a gente teve uma informatização de todo o nosso sistema de zeladoria. Eu tenho até aberto aqui na minha tela, eu consigo ver real time onde está, com PIN no mapa, onde está a nossa equipe de corte de grama. Eu consigo abrir aqui todos os pedidos que foram feitos pelo 156, por aplicativo, por ligação, pelo site, consigo ver todos, consigo ver a data de cada um, há quantos dias, a idade média do nosso estoque, a idade de cada pedido. Com essa informatização, painel zeladoria que a gente tem aqui, a gente consegue gerir, e os funcionários conseguem gerir até da casa deles. Seja por um celular, o funcionário consegue gerir tudo isso, seja pelo computador da sua casa. É lógico que ainda há atividade presencial de fiscalização do serviço em si, mas a parte administrativa disso a gente consegue fazer isso da tela do computador. E aí mesmo o funcionário em casa está conseguindo fazer nesse momento. Agora, é muito difícil, e eu queria entrar nesse ponto com você, o gestor realmente está passando por um dos testes inimagináveis durante essa pandemia. Isso é em nível mundial, né? Em nível de presidente, em nível de governador, prefeito, subprefeito, enfim, parlamentares do Poder Legislativo, enfim, todos. Como é que é para você lidar com essa situação do ponto de vista da saúde e também daquela pressão efetiva? Olha, se eu não trabalhar, eu morro de fome. Eu trabalho vendendo como camelô, por exemplo. Então, como é que está sendo isso aí na sua área, na área de Cidade de Tiradentes, tanto na questão da saúde, você está conseguindo atender a demanda aí, ou você está tendo que mandar para outros locais, e também essa questão da reabertura da economia. Como é que está isso aí, do ponto de vista em Cidade de Tiradentes? Olha, esse é o maior desafio da nossa geração. É realmente muito difícil e ninguém no mundo tem a fórmula para isso. Agora, o que dá para perceber pelos dados mundo afora é que, se não tomar cuidado com a questão da saúde e não utilizarmos o isolamento social como uma ferramenta, como a principal ferramenta de combate ao coronavírus, de combate a essa pandemia, a economia sofrerá do mesmo jeito. E aí eu cito o caso da Suécia. Ela é muito parecida com Dinamarca e Noruega, mesma cultura, mesmo clima, mesmo nível de escolaridade, mesma média de renda da população. Suécia não fez isolamento social, vai cair os mesmos 7 a 8% do que os seus vizinhos, com essas mesmas características, só que em proporção ao número de habitantes está morrendo 10 vezes mais pessoas na Suécia do que na Noruega e na Dinamarca. Está matando muito mais e está caindo mesmo tanto a economia. Então, se a gente não fizer isolamento social, a economia vai sofrer da mesma forma. O desafio agora é saber ouvir e seguir as orientações da ciência, ciência, ouvir as orientações da ciência para saber quando e como flexibilizar, para que a gente possa diminuir ao máximo
esse problema econômico. Eu acredito sim, ouvindo esses especialistas, o comitê de combate ao coronavírus da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que é sim possível flexibilizar a cidade. Agora, a gente precisa ter a consciência de que flexibilizar não é ir correndo para o shopping, é quando precisar ir para o shopping, não é acumular na porta da loja, quando precisar ir para lá. E os empreendedores têm que ter a consciência de seguir os horários, seguir os protocolos, porque se não seguir, precisa voltar para trás e a perda é maior. Então, nesse momento, vamos seguir, que aí a gente consegue diminuir ao máximo possível a perda humana e a perda econômica. É difícil, numa situação como essa, administrar também as outras questões relacionadas a uma subprefeitura. Como eu disse no início, é uma cidade. Na verdade, é como se fosse um prefeito de uma grande cidade, com mais de 200 mil habitantes. Então, é muito importante que outras questões fundamentais também, para as pessoas, de repente, poderem deixar a cabeça um pouco mais leve. Por exemplo, ciclovias, ciclofaixas, como é que está sendo isso? Você está conseguindo administrar isso aí na região? Fora o uso de bicicleta para lazer, nos parques, a gente tem 3 parques grandes aqui, dá para usar bastante lá, tem praças, a turma faz até trilha em várias regiões daqui. Fora isso, a gente tem uma ciclovia na cidade de Tiradentes, ela é pela Avenida dos Metalúrgicos. Infelizmente, ela não havia sido tão bem planejada, e aí tinha pouca gente, porque ela não ligava de fato os 2 terminais grandes de ônibus que tem aqui, ela não ligava os 2, então a mobilidade dela ficava reduzida, e ela também não tinha a segurança adequada por estar na rua, por não ter sido feita com tanto esmero o planejamento dela. Agora nós, há pouco, no começo do ano, final do ano, começo do ano, a Secretaria de Subprefeituras fez o asfalto novo dessa avenida e a CET acaba de terminar o projeto para requalificação dessa ciclovia, e ela será um trecho por cima da calçada, com adequações na calçada, espaço para pedestre, espaço para bicicleta, e aí no trecho menos movimentado da avenida ela volta para o leito da carroçável, o leito da rua, mas volta com proteções mais adequadas e no local em que ela, não atrapalha o comércio, não concorre com o comércio, com as vagas, e 2, ela fica mais segura, e aí o principal, ela de fato vai ligar os 2 terminais aqui da cidade de Tiradentes, que a gente chama de terminal novo e terminal velho, o que vai ser um acréscimo muito grande para a mobilidade, a pessoa não precisar pegar um ônibus de lá para cá, poder ir fazendo o seu transporte ativo. A questão também da mobilidade em relação ao transporte coletivo, a gente sabe que aí tem muito micro-ônibus também, além dos ônibus normais, das linhas tradicionais. Como é que está administrando isso? Está dando para administrar? Porque há um número menor de pessoas, porque muita gente está em casa, mas mesmo assim a demanda é grande, né, Lucas? A demanda é bastante grande, continua tendo. As pessoas aqui moram muito longe do seu trabalho. Quando o bairro foi projetado, não era um momento em que, na década de 70, em que se pensava em deixar o trabalho perto da habitação para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de maneira que muita gente precisa usar o transporte público, precisa usar por grandes distâncias. A diminuição favorece isso, mas eu acredito que a SP Trans tem conseguido fazer um grande trabalho nesse sentido, em especial com a higienização. Aqui está tendo higienização sempre, a gente acompanha, a gente vê isso de perto no terminal, nos 2 terminais, a turma tem higienizado os ônibus, e eu acredito que tem dado certo. E um dos planos da prefeitura, não é da nossa área, mas é um esforço que a gente aplaude de outras áreas da prefeitura, essa reorganização das linhas de ônibus através dos novos contratos, a nova licitação do sistema de ônibus está parada há mais de 10 anos que essa gestão está conseguindo dar andamento. Há algumas perguntas que chegam de internautas que vivem aí na região. Eu queria passar para você, são 2 perguntas. O Antônio Oliveira Gomes, ele pede ajuda para as pequenas empresas. Segundo ele, são elas que geram mais de 50% dos empregos do país. O que a subprefeitura de Cidade de Tiradentes pode falar a respeito disso, a questão das micro e pequenas empresas, que hoje, sem dúvida nenhuma, são as que mais empregam? Sem dúvida, e aqui na cidade de Tiradentes é muito mais de 50%. Aqui elas são ainda mais importantes para o habitat de negócios do nosso território.
Aqui a gente tem uma interlocução muito grande com a associação comercial daqui, quero cumprimentar o Gil, o presidente, e eu quero agradecer demais aos comerciantes, que nesse momento eles têm sido muito conscientes. A imensa maioria dos comerciantes, dos empreendedores de cidade de Tiradentes, eles têm respeitado os protocolos, têm respeitado as restrições, mesmo antes da flexibilização, já o estavam fazendo. Nosso índice de lacrações aqui é o menor da cidade, porque a turma tem respeitado. E nesse momento, o melhor que o poder público municipal, que a prefeitura pode fazer, é colaborar na conscientização para que as pessoas sigam os protocolos, na melhoria desses protocolos, porque sem a questão sanitária a economia perderá mais. Agora, enquanto cidadão, enquanto ente da federação, a nossa luta é para que o governo federal, assim como em todas as nações do mundo, o governo federal possa ter mais agilidade na concessão de créditos e dos auxílios emergenciais. Em todas as nações do mundo, os governos federais ou nacionais, eles têm tomado conta dessa parte. E a Prefeitura de São Paulo tem lutado na interlocução junto ao governo federal, que é quem tem mais recursos, para a liberação mais rápida, célere do auxílio emergencial e também dos empréstimos, do crédito a valores baixíssimos para poder fomentar a economia, especialmente nas nossas periferias. O Leandro Lima Lopes, ele diz aqui, gostaria de saber o motivo da cidade de Tiradentes não possuir agência bancária, o que a subprefeitura está fazendo, e aproveita para parabenizar o trabalho da subprefeitura no combate à epidemia e também na zeladoria. Então, uma pergunta aqui do Leandro Lima Lopes. Muito obrigado, Leandro. Cidade de Tiradentes, infelizmente, como eu disse, ela foi planejada lá atrás pensando só na habitação na década de 70 e não deixou espaço fundiário para isso. É difícil a regularização. A prefeitura a subprefeitura aqui tem ajudado na prospecção de imóveis, de terrenos, em que possa sim ser feito o trabalho, possa sim caber, por exemplo, um banco. No nosso território inteiro não há agência bancária. A única agência bancária é no território, já na divisa, as duas únicas na divisa com a subprefeitura de Itaquera, no distrito de José Bonifácio, num supermercado Negreiros. A gente já falou com a Caixa, a gente já falou com o pessoal do Bradesco, do Santander, do Itaú. A gente tem lutado muito e oferecido e mostrado para eles que há áreas, sim, regularizadas e irregularizáveis e que eles podem investir, que eles podem comprar, que eles podem trazer os seus negócios aqui para a cidade de Tiradentes. A nossa luta tem sido muito essa. Muito obrigado a você, muitas felicidades e conte com a gente, tá bom, Lucas? Valeu, Mário, abraço, tchau, tchau.